Boa noite, muito obrigada a presença de todos, né? Estamos sempre aqui, né, reunidos, às vezes um pouquinho mais gente, às vezes um pouquinho menos, mas eu tenho certeza que em casa tem bastante gente assistindo, né? E a gente sabe do momento que o Brasil está passando lá no Rio Grande do Sul, né? É importante, bastante pessoa fazendo oração, porque não é só quando a gente precisa, né? No momento desse, precisa de muita oração. A gente sabe que é uma purificação lá para o Rio Grande do Sul, e deve ser muito boa, porque está limpando muito mesmo, mas vamos orar para que as pessoas consigam ultrapassar esse momento, né? E terem força para ter um recomeço de vida, né? Então, importante a gente estar sempre meditando sobre isso e rezando. Esse ensinamento, controlar a ira, né? Realmente faz parte do aprimoramento de Meixo Sama, porque a gente sabe que nos tempos antigos, até hoje ainda existe bastante, na Índia até, pessoas praticarem ascetismo. Ascetismo é quando você machuca você mesmo, né? Faz você mesmo sofrer, né? Não precisa de ninguém fazer, você mesmo faz. Então, faz jejum, toma banho de cachoeira, no frio, né? Deita em cama de prego, fica sentado em posição de lótus durante muito tempo e outras tantas asceses, né? Então, Meixo Sama nunca praticou isso. Então, ele fala que a prática dele para elevar o espírito e ele poder dedicar na obra que Deus deu para ele, tão importante, foi controlar a ira. Porque ele fala que ele tinha um temperamento irascível, né? Tem gente que tem gente que não tem, que isso já vem dedicando de muitas vidas, né? Mas tem gente que tem. A gente normalmente chama de pavio curto, né? Pessoas que agem por impulso. Qualquer motivo, qualquer ação que venha, ele joga uma ação contrária muito assim, que as pessoas às vezes nem esperam, né? Então explode, são pessoas explosivas, né? E normalmente, muitas pessoas, quando têm um senso de justiça muito forte, acaba tendo, se não controlar, essa atitude, devido a coisas que vê, né? E que acontecem. Então, Meixo Sama dedicou a vida toda dele praticando isso, né? E foi assim que ele conseguiu. E aqui ele cita um exemplo, eu acho que algum de nós aqui já passou por alguma situação humilhante, né? De tipo, passar vergonha na frente dos outros. Não vergonha no sentido de brincadeira, mas vergonha mesmo, né? Alguém falar algo assim, com uma plateia até, né? E você, né? Eu acho que alguém já deve ter passado por isso. E realmente, se a pessoa não controlar, ela pode fazer uma besteira, ela vai para cima. E controlar isso não quer dizer que o sentimento não mexe, gente. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. Qualquer coisa que aconteça com a gente vai abalar um pouco, mas tem que segurar. Não pode ter uma reação contrária violenta, né? Então, aqui no caso, o Meixo Sama teve que, depois de que aconteceu isso, ir para uma festa, né? Uma pessoa convidou ele e ele não podia deixar de ir. Então, imagina, quando acontece com a gente quer o quê? Ficar lá na nossa casa, quietinho, meditando, por que aconteceu isso, tentando relaxar, né? Mas já pensou, tu ir para uma festa, tem que falar com todo mundo? Não é fácil não. Então isso foi um controle também, né? Foi tão forte que ele teve que tomar saquê, sendo que ele nem gostava, né? Então, para tipo assim, dar uma relaxada. E ele fala que durou no terceiro dia que ele voltou ao normal. Quer dizer, o sentimento, tudo voltou ao normal. Para ver como foi, o negócio foi. Então, houve um controle, mas não quer dizer que não atingiu, né? Não dá para a gente pôr um escudo e nada atingir a gente. Mas quando atingir, tem que ser feito um trabalho e não deixar abalar as estruturas, como diz, né? Então, eu sei de muita gente que tem esse temperamento, né? E para nós é por qualquer motivo, mas para ela é um motivo grande, porque irrita, né? Então a pessoa se irrita com algum acontecimento
ou algo que a pessoa fala, às vezes a pessoa nem precisa falar, só olhar, ela já fica irritada, é capaz de falar, quem que está olhando? Cara feia para mim é fome, né? Tem gente que fala isso, né? Quem que está me olhando? Tem gente que tu não pode olhar um pouquinho mais que ela já se invoca, opa, né? Em vez de pensar assim, ah, eu sou tão linda que a pessoa não tira o olho de mim, mas tem gente que já leva para o sentido de que alguma coisa que o outro está pensando dela, né? Então, quem tem esse, assim, que não consegue, né, controlar, que já quer reagir, então é uma maneira de segurar e para melhorar espiritualmente. Aqui mesmo fala, cada vez que sentir isso, lembrar que Deus está te limpando porque Ele quer te dar uma missão, ou Ele já te deu, e você precisa cumprir essa missão. Então, para você cumprir uma missão importante que Deus lhe dá, isso é imprescindível, né? Não é? Vamos imaginar, tirando a parte religiosa, um político. Se ele não tiver o controle, vira um barraco, né? Já pensou aí, daqui a pouco tá dois políticos se pegando, como a gente às vezes vê, né? Então é importante ter né? Por exemplo, um presidente, às vezes o jornalista faz uma pergunta meia que cutuca, né? Então tem que manter, né? Pode ter vontade de responder qualquer coisa, mas tem que segurar. É uma maneira de melhorar espiritualmente. Aí vai adquirir sabedoria e vai ser um presidente melhor. Também uma pessoa, um líder espiritual. Já pensou? Porque as pessoas pensam que quem está numa igreja à frente, que não tem uma vida normal, né? Já pensou? Você está lá dirigindo o carro, vamos dar um exemplo, eu dirigindo meu carro, de repente alguém faz alguma coisa e me irrita, né, com alguma cortada que dá, ou invade um semáforo, eu não sei. Já pensou se eu começo a gritar e xingo? Aí depois eu estou aqui rezando e a pessoa que eu xinguei vem aqui. Realmente isso faz parte de aprimoramento, precisa melhorar. Né? Não é só a pessoa que está à frente de nada, qualquer ser humano comum precisa melhorar essa parte. Então temos que ser pessoas que seguram. Se a gente fala assim, então eu vou engolir sapo. Se precisar, engula o sapo. Só que depois vê se digere bem o sapo, trabalha com o sapo aqui dentro, não deixa o sapo ficar vivo. Perigo é o sapo ficar vivo aqui dentro. Né? Então é como se fosse um bicho, um negativo dentro, que depois ele vai procriar, fazer ninho e vai espalhar, vai ficar cheio de coisa ruim dentro do seu sentimento. Então, não tem isso não, eu não levo desaforo para casa. Então a gente tem que procurar ver a vida dessas pessoas que agem dessa maneira, que não levam desaforo para casa, que respondem à altura, como é a vida dela, né? Porque aqui a gente vê também o relato dessa pessoa que a vida dela foi bem, né? Foi próspera, e perguntaram como ela conseguiu. E ela descobriu o segredo no dia que ela visitou uma pessoa que também era mais ainda, cresceu muito mais que ele. Então, imagina também, você está discutindo com alguém na sua casa, com seu marido, com seu filho, de repente alguém falou, chegou uma visita. E a visita escutou você discutindo. Aí você abre a porta, sai, oi, tudo bem? Com um sorriso maravilhoso, entendeu? Por quê? Porque normalmente quando a gente discute com alguém, o sentimento não pode ser alterado. Você pode discutir seu ponto de vista, falar não é assim, ou está dando uma bronca no filho, alguma coisa, mas não pode alterar, não pode ficar com raiva. Você pode falar coisas para uma pessoa, mas sem sentimento de raiva, sem querer humilhar a pessoa, é só falar. Pode falar um pouquinho mais assim, bravo para a pessoa, né? Mas nunca com sentimento ruim de raiva, porque isso faz mal para a pessoa, faz mal para você. Então, quando você consegue fazer isso, você fica normal. Acabou a discussão, acabou de falar o que você tinha que falar, você fica legal. E foi o que aconteceu com essa pessoa, ela tinha esse controle, né? Mesmo discutindo, ela teve um controle sobre o sentimento dela.
que ela foi atender a pessoa normal, com um sorriso, tudo bem. E aí a pessoa falou, olha, esse cara é bem sucedido, o segredo dele é esse, eu vou praticar isso, e conseguiu. Então, vamos praticar, né? Quem não tem algo desse tipo para melhorar, melhore outro ponto que tenha, né? Que não consegue. Ninguém falou que é fácil. Por acaso é fácil subir uma montanha? Não é. Não é fácil subir uma montanha. A gente fala, subir uma montanha, normalmente você tem que ter alguém que já subiu, que é um guia. Ele vai te orientar. Meixo Sama subiu a montanha e ele deixou orientação no ensinamento, ele nos orienta. É só abrir o ensinamento que está aqui, orientação para subir a montanha. Então, não é fácil subir, mas quem já está com o desejo já deu o primeiro passo e vai. Então, cada prática de dentro, do observar dentro da gente, cada prática no despertar da consciência, já é um pouquinho mais que subiu na montanha. Quanto mais você sobe, melhor visão você tem da vida. Isso é sabedoria. Onde sobe mais um pouquinho, você tem uma visão mais ampla. Às vezes a gente cai, rola, cai. Mas não tem problema. A gente quer chegar lá no alto. Quanto mais próximo de Deus, então tem que mirar ali. E levanta e sobe de novo. E tenta de novo. Uma hora consegue. Uma hora consegue. Se você não conseguiu, a gente consegue também. Né? Então, muito obrigada, gente. Boa noite.